Como enraizar uma orquídea? Eu percebo que muita gente, tem problemas em relação a enraizamento e desenvolvimento das orquídeas, embora aqui no canal tenha vários vídeos, falando um pouquinho aí, cada um pouco sobre esse tema. Eu decidi gravar, esse filme, vamos dizer assim, falando somente do enraizamento, que é uma parte super importante para que a gente consiga ter resultados. Sem raízes não tem planta saudável, sem raízes a planta tá fraca, a planta não consegue desenvolver, e aí a gente tem, que seguir aí os passos necessários para ter um resultado e ter um enraizamento bom, porque quanto mais raiz, mais forte a sua orquídea vai ficar. Quanto mais raiz, melhor ela vai se desenvolver, maior ela vai ficar e vai florescer bem melhor também. Pessoal, igual eu falo para vocês, tem vários vídeos aí em relação a replantes e tudo mais, e para falar a verdade, o problema não é em qual vaso você replanta. Não é se você planta no tronco ou no vaso. O problema não é, eu plantei no vaso de plástico, não desenvolveu porque vaso de plástico não presta. Presta sim. Vaso de barro dá um pouquinho de problema para quem está iniciando, no caso dos vasos de barro. Mas se a gente seguir um passo a passo, elas vão enraizar de qualquer forma, em qualquer lugar, em qualquer substrato, desde que o substrato seja, um substrato aí adequado para o desenvolvimento das orquídeas. Eu já falei para vocês, mas volto a repetir, ao longo de milhões de anos, essas plantas aqui, que são uma das plantas mais antigas que existem, elas desenvolveram algumas habilidades diferentes de outras plantas para poder sobreviver ao ambiente em que elas, se encontravam. Era muito mais fácil essas plantas terem se desenvolvido nos solos das florestas, porque ali já tinha a umidade e os nutrientes necessários, mas não. São plantas que desenvolveram, em sua maioria, nos troncos, sob as árvores ali. Então, elas precisavam, de alguma forma, segurar uma certa umidade, porque não sabia, quando que ia vir a próxima chuva. Só tinha umidade quando chovia ali nas florestas. E foi aí que elas começaram a desenvolver o seu sistema radicular, que é totalmente diferente das outras plantas. Muita gente não entende porque a orquídea não precisa de plantar na terra. Muita gente não entende, que a orquídea não gosta de excessos de umidade e não gosta de falta, no caso. Então, assim, ao longo desse tempo, ela foi desenvolvendo um sistema radicular totalmente diferente, que geralmente é composto pela raiz e pelo velame, tá bom? Ela tem essas estruturas aqui chamadas de pseudobulbo, que é onde ela consegue armazenar a umidade e também os nutrientes para períodos que ela não tem tanta, umidade, não tem tantos recursos aí disponíveis no ambiente. Então ela vai guardando ao longo do ano aqui, nessas batatinhas aqui, vamos dizer assim, para conseguir se desenvolver e sobreviver a períodos que são mais secos, a períodos que tem menos umidade e tudo mais. Então, as raízes são compostas, pela raiz, que é a parte que leva, a estrutura que leva a umidade e alguns nutrientes até os bulbos para armazenar. Vamos pensar nisso aqui como potinhos de armazenamento. E ela tem o velame. O velame, ele serve o seguinte. Olha só para vocês verem a estrutura. Eu vou até tirar um pedacinho aqui, para vocês observarem. A raiz não é isso que você observa. A raiz é essa pontinha mais firme que fica no miolinho, de toda essa estrutura aqui. Então, essa parte aqui, como se fosse uma veia da planta, é onde é a raiz verdadeira. Essa parte mais grossa, que geralmente é esbranquiçada, mas quando a gente molha, quando tem umidade, ela fica esverdeada. Olha só para vocês verem, ela vai ficando mais esverdeadinha. Quer ver? Olha só, tá vendo? Ela vai mudando de coloração aos poucos. Essas aqui, estão mudando melhor, Então são raízes que são brancas quando não tem umidade, e quando tem uma certa umidade, elas vão mudando aos poucos a coloração e vão ficando mais esverdeadas. Eu não sei se está dando para ver, porque aqui na câmera eu acho que não vai dar para ver direito, Mas enfim, logo logo ela já vai começar a escurecer aqui a coloração, só porque eu molhei e eu vou mostrar para vocês. Mas enfim, isso aqui serve, essa parte que muda a coloração, aqui já tá dando para observar alguns pontinhos mais verdinhos, tá vendo? Não tá totalmente branca. Isso faz, olha só, aqui vê melhor, tá vendo? Nessas mais antigas, a parte que molhou verdinha e a parte que não molhou tá
branca, né? Essa parte é o velame. O velame ele é constituído, né, por uma estrutura esponjosa que vai segurar a umidade e deixar essa umidade ali para as raízes levarem para os bulbos, tá? Por quê? Quando estão na natureza, às vezes chove rapidinho, rapidinho seca, então ela precisava de alguma forma segurar uma certa umidade por um tempinho a mais para dar tempo dela levar essa umidade, né, pro vegetal dela, para que ela consiga armazenar. Então ela foi desenvolvendo essas estruturas, né, chamada velame aí, que já serve como uma esponja. Por isso que eu falo para vocês que quando você vai plantar uma orquídea e não tem esfagno, não tem problema, ela vai conseguir desenvolver, porque na própria estrutura da raiz a planta já pensou nisso. Ela já tem toda essa estrutura para poder segurar a umidade por mais tempo e levar ela ali, né, para os bulbos de armazenamento. Essas raízes também, elas foram modificadas não só para isso, não só para segurar uma umidade por um pouquinho mais de tempo, porque no tronco seca rápido, mas também para poder captar a umidade do ambiente. Então, se a gente coloca uma orquídea que está com as raízes completamente secas em um ambiente úmido, sem sequer colocar uma gota de água aqui, você já vai começar a perceber a mudança na coloração da raiz, porque ela vai segurando, ela vai pegando essa umidade e também nutrientes do ambiente para poder se desenvolver, né? Porque depois de uma chuva, rapidinho as árvores secam, os troncos, mas o ambiente vai se manter úmido por vários dias e isso aqui, essa estrutura da raiz, vai conseguir pegar aquela umidade do ambiente por mais dias, né, sem precisar ficar sempre chovendo para ela sugar a umidade e fazer a planta desenvolver. Isso aqui vai servir, né, como um recurso aí quando a planta não tem muita umidade em períodos mais secos do ano e vai permitir que a planta não morra, né, que ela não desidrate e seque completamente. Então, as raízes são estruturas por si só fantásticas, né? As orquídeas em si já são fantásticas, mas as raízes têm um sistema muito interessante de captação de umidade e também de nutrientes. Então, observando isso, vocês perceberam que a planta por si já se adaptou em ambientes mais escassos, em ambientes que não precisam de ficar ali aquela água entupindo a raiz toda a vida? Pois é. Essas raízes precisam de ventilação, precisam até de luminosidade para conseguir se desenvolver bem, né? E aí ela vai desenvolvendo essas pontinhas aqui, ó. Às vezes quando muda o clima, quando seca demais, o ambiente perde muita umidade e também quando esfria muito, essas pontinhas podem acabar sumindo, ela para o crescimento das raízes e vai só captando os nutrientes e a umidade, mas, né, isso aí não é nem o ponto que eu quero passar para vocês, e sim o comportamento da planta. Então a gente tem que seguir uma forma de plantio, uma forma de cultivo que vai permitir essas raízes continuar desenvolvendo o papel delas e não ficar simplesmente abafadas e serem resumidas a simplesmente raízes normais de qualquer tipo de planta, né? Não é muito legal fazer isso com a planta que tem toda essa estrutura, né, para poder se desenvolver. Então, pensando nisso, eu fiz vários tipos de plantio e já mostrei para vocês aqui. E hoje eu quero falar para vocês, né, o que vai funcionar aí na hora de você plantar a sua orquídea e o que vai fazer ela enraizar. Outro ponto interessante é que nas árvores ela vai nascer, crescer e ficar a vida toda quietinha naquele lugar, bem fixada, bem posicionada, e ela não vai ficar caindo para um lado e para o outro, ela não vai ficar bamba na árvore e muito menos mudar de lugar, mudar de posição naquela árvore, né? Ela nasceu nessa posição, ela vai desenvolver toda a vida nessa posição. A única forma dela conseguir pegar, no caso, luminosidade do outro lado do tronco é ela ir aos poucos se desenvolvendo até cobrir aquele tronco por completo. Então, por que eu quero dizer isso para vocês? Porque, na verdade, eu estou dizendo isso. Elas precisam de ficarem quietas, estáveis, não pode ficar mexendo. Se você mexe demais, já vai completamente aí, né, no caso, contra a natureza da planta, contra o costume dela. Então, orquídea plantou, deixa ela lá. E sempre que for plantar, pense bastante no jeito que você vai colocar ela. Porque depois que você colocou, depois que você fez o replante, não é bom ficar mexendo. Porque ela gosta de ficar, ó, quietinha. Quanto mais quietinha ela fica e mais firme ela tá no tronco, mais fixada ela tá no tronco, melhor vai ser o desenvolvimento. E ter um enraizamento bom já começa por aí.
deixar a planta fixada, deixar a planta estável e de preferência com as raízes mais livres, tá? Porque igual eu falei para vocês, elas gostam disso, elas precisam disso para se desenvolver bem, para desempenhar o papel completo, né, das raízes modificadas que essas plantas incríveis têm. Eu decidi fazer essa série de vídeos bem longos aqui para vocês, para explicar em detalhes cada coisa, explicar em detalhes cada passo, né, para você ter uma orquídea legal. Então a gente já teve de Phalaenopsis, já teve de Cattleya, e agora eu quero falar, né, eu tô falando aí só sobre o enraizamento. Então isso aqui é a estrutura das raízes das orquídeas. Tudo isso que eu falei no início é como essas plantas se comportam na natureza, no ambiente natural, e é isso que a gente tem que trazer para o cultivo da gente. É lógico que a gente não vai ter uma floresta em casa para poder ter um desenvolvimento ali, né, do mesmo jeito, mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para ter um resultado, né, e imitar ao máximo aí o ambiente natural das orquídeas. Primeiro passo é nunca utilizar substratos que vão ficar encharcados por muito tempo. Quanto mais umidade você manter por mais tempo nessas raízes, que vocês já entenderam como que elas se comportam aí na natureza, quanto mais umidade por muitos dias ficar aqui, mais vai apodrecer essas raízes. Por quê? A raiz por si só já vai segurar uma certa umidade. Vocês estão vendo? Olha só, aqui já ficou verdinha a raiz, tá vendo? Ó, eu não sei se tá dando para ver direito, mas a raizinha já tá bem verdinha. Isso aqui já tem uma umidade que ela segurou para a raiz levar aqui, ó, para os bulbos. Se você mantém a umidade sempre aqui, a planta, a raiz, né, sozinha já segura um pouco. Se você mantém um substrato que vai ficar sempre encharcado e vai mantendo tudo aquilo ali, essas raízes não vão aguentar, vai apodrecer muito rápido, porque elas não são desenvolvidas para isso, não são desenvolvidas para ficar dentro da água, não são desenvolvidas para ficar na umidade excessiva por vários dias e muito menos para ficar em substratos que vão abafar demais essas raízes. Lembra que elas desenvolveram para ser livres, tá? Livres no ambiente e pegar toda essa umidade, todos os nutrientes do próprio ambiente ali das florestas e tudo mais. Então, o ideal para você ter um bom resultado, para você ter um enraizamento, não é adubo, não é enraizador, quer usar pode, não tem problema, mas o ideal para ter resultado e ter um desenvolvimento igual esse aqui, ó, é ter o ambiente adequado e fazer o plantio adequado. Nunca utilizar vaso grande demais, jamais utilizar esfagno em vaso de plástico, tá bom? Toma muito cuidado com isso, porque esfagno em vaso de plástico vai manter muita umidade, vai abafar as raízes, tá? Nunca ficar utilizando fibra de coco. Gente, eu odeio fibra de coco, matou a maioria das minhas orquídeas quando eu iniciei, por isso que eu não aconselho aí para vocês estarem utilizando. Então aqui eu tenho, né, um vasinho de plástico e tudo mais, um denfal plantadinho com um broto lindo, desenvolvendo um monte de raiz, mas vocês percebem que só tem alguns pedaços de carvão. A gente tem que tentar deixar as raízes ao máximo mais livres, tá? Então, se você não é acostumado a plantar em tronco, não gosta de plantar em tronco, eu não dou conta, não gosto, o ambiente que eu moro é muito seco, não tem muita umidade, o que você faz? Simplesmente pega a planta, coloca em um vaso. Se você mora numa região muito seca, que não tem muita umidade, eu vou explicar para vocês aqui agora como fazer. Vocês vão utilizar um vaso de plástico de preferência, quem mora em climas mais secos, porque o de plástico ele vai segurar um pouco mais de umidade. Vocês vão colocar a planta, né, um vasinho de plástico pequeno, vaso grande não dá certo, a orquídea não vai desenvolver, tá bom? Coloca substrato até a metade do vaso, mais ou menos, tá? Depois que você colocou o substrato até na metade, isso aqui já vai fazer o papel de segurar um pouco da umidade, né? Você vai posicionar a planta por cima e pronto, sem cobrir raiz. Não fica cobrindo raiz, não fica entupindo raiz de substrato, porque lembra que na natureza não tem substrato ali para ficar entupindo ela não, tá? Ela tem que se virar com o que tem lá. Então, quando a gente deixa as raízes mais livres, a gente permite que essa planta enraize melhor, a gente permite que essa planta se desenvolva melhor e desempenhe, né, normalmente aí o papel que ela faz lá na natureza. O ideal é o tronco, né? Mas quem não gosta do tronco pode utilizar os vasos sem problema nenhum, tá? Tem muita gente que fala mal de vaso de plástico. Só não vai funcionar o vaso de plástico se você enfiar esfagno aqui com fibra de coco e essas coisas, tá? Caso contrário, dá super certo. E eu prefiro 1000 vezes esses vasinhos de plástico do que vaso de barro. O vaso de barro seca muito rápido, desidrata a planta, é uma tristeza, né? Então, eu prefiro ou vaso de plástico ou então
plantar simplesmente no tronco mesmo, que você vai ter um resultado legal. Mas não é simplesmente plantar, a gente tem que escolher o substrato certo. Então, igual eu falei, em vaso eu não uso esfagno, eu uso só quando eu planto em tronco e quando eu tenho. Quando não tem também eu não uso. Porque igual vocês puderam observar, a planta sozinha já desenvolveu o seu próprio sistema de captação de umidade. E só isso já vai bastar para que ela desenvolva, né? E aí a gente parte aí para o ponto do ambiente, tá? Vamos lá. O ambiente para uma orquídea enraizar bem tem que ser um ambiente que tenha umidade, tá? Então tem que ser um lugar úmido, gente. Não adianta você pegar uma planta, colocar num lugar extremamente seco e esperar um enraizamento incrível, que não vai acontecer, tá? O enraizamento vem pela umidade, tá? Não é umidade excessiva, tem que ser uma coisa que você vai molhar agora, passou até o final do dia, já secou, não tem mais umidade se mantendo ali nas raízes, é isso que elas precisam, é disso que elas gostam para desenvolver, tá bom? Nada que vá manter umidade por muitos dias, tá? Então se você molha sua orquídea hoje, passou 3 dias, não precisa mais molhar ainda, né? Porque ainda tá úmido, troca esse substrato, não deixa ali, porque se fica mantendo muita umidade por vários dias, apodrece as raízes, tá? Tem que ser, molhou cedo, de tarde já acabou a umidade. Se tiver só um pouquinho, não tá mais nada exagerado, nada encharcado. Isso é o ideal para sua planta desenvolver. Por mais que às vezes você, dependendo de onde você mora, tenha que molhar direto, tenha que molhar quase todos os dias. Para ter planta, a gente tem que seguir algumas dicas aí, algumas coisas para ter um bom resultado. E para ter resultado em enraizamento, jamais vai ser você molhar uma vez por semana. Não tem isso de molhar uma vez por semana. Se você plantar uma orquídea num tronco e for inventar de molhar só uma vez na semana, ela vai morrer. Ela vai secar as raízes que estavam verdes quando você plantou e não vai desenvolver raízes novas. Vai desidratar isso aqui, porque sem a umidade ela vai começar a usar esse sistema aqui de armazenamento de nutrientes. Quando acabar isso aqui, acabou a planta, ela vai morrer, entendeu? Então é basicamente isso. Plantou no tronco, vai molhar todo dia. Se você mora na região úmida, dia sim, dia não. Mas frequentemente tem que molhar, tá bom? Esse negócio que a orquídea não gosta de água é totalmente mentira, a maior mentira que tem. Ela gosta sim, o que elas não gostam é umidade excessiva, e vocês já sabem o motivo aí, porque eu contei para vocês no início do vídeo, né, como funciona o enraizamento das orquídeas, como funciona, na verdade, a raiz das orquídeas, tá? Então, para a gente ter um bom enraizamento, o ambiente que tem uma umidade. Se o seu ambiente é muito seco, coloque mais plantas nele. Quanto mais planta tiver nesse lugar, melhor vai ser. Tem sombrite, já melhorou, né? O sombrite ele já vai ajudar a segurar uma certa umidade. Não vai ser muito, mas ajuda, né, numa umidade ambiente aí bem legal. Várias plantas ao redor, um sombrite, isso já vai estar, né, um ambiente aí bem legal. Então ela precisa disso, uma umidade ambiente. Aqui eu molho quase todos os dias, mesmo que não é dia de molhar as orquídeas, eu molho o chão do orquidário, por quê? Para a umidade ambiente ser bem legal durante a noite. Então de tardezinha, mesmo que eu não for molhar as orquídeas, eu molho o chão para melhorar a umidade ambiente. Tá, primeiro ponto perfeito. É só aumentar a quantidade de plantas aí, igual eu falei, colocar sombrite. Se não adiantar, você coloca sombrite nas laterais também, que vai segurar a umidade ali dentro. Outro ponto, a gente não pode colocar, mesmo que tenha umidade boa, em um lugar muito abafado, tá? Porque se você coloca num ambiente muito abafado, vai atrair fungo, né? Lugar úmido, quente e abafado, o fungo vai fazer a festa e vai matar a planta. Então tem que ser um ambiente com ventilação, tem que passar bastante ventilação, né? Então aqui, ó, aqui geralmente é mais aberto, então passa bastante ventilação. Isso faz com que a umidade excessiva vá embora e não fique nada acumulando ali, nada encharcando a planta, que é o que traz o fungo, é o que faz a planta perder as raízes e não desenvolver bem, tá bom? Apodrecer. Então, um ambiente que tenha uma umidade legal, mas também que seja, né, um ambiente que passe bastante ventilação e não fique totalmente abafado. E o ponto mais importante para ter esse resultado é a luminosidade. Não é colocar totalmente na sombra, não é colocar dentro de casa onde não pega nada de sol, tem que pegar um pouco de sol. Se não tem um sombrite, tem que pegar um solzinho do início da manhã. Se não pega sol no início da manhã na sua casa, tem que ser no finalzinho da tarde, né? Se tem um sombrite, pode colocar pegando sol o dia inteiro, que não tem problema, porque ele vai filtrar o sol. Mas tem que ter luminosidade para que a planta se fortaleça e desenvolva, tá bom? Então, por mais que são plantas modificadas, ela precisa da luminosidade do sol para realizar a fotossíntese e continuar, né, o desenvolvimento ali
ficar cada vez mais forte e resistente, tá bom? Então, o ponto principal para cultivo de orquídea é a umidade legal no ambiente, principalmente no ambiente, ventilação, porque não pode ser um lugar totalmente fechado e abafado, tá? E luminosidade. Quando a gente diz luminosidade, não é claridade do dia, é sol, é luz do sol pegando nas plantas, só que com o sombrite para filtrar, né? Ou se não tem o sombrite, um solzinho mais fraco para não queimar as plantas, mas tem que pegar pelo menos 2 horas de sol para desenvolver bem. Com tudo isso, ok, com a planta fixada, firme onde você plantou, sem ficar mexendo, tirando um lugar e colocando para o outro, você já vai ter um enraizamento, não tem jeito, tá? Vai enraizar e não tem por que a planta não enraizar e não desenvolver. Então, o princípio básico de replante e de enraizamento de orquídeas é simplesmente esse, tá bom? Tente deixar as raízes mais livres, porque é assim que as plantas vão se sentir melhor, tá? Quando você comprar uma orquídea a partir de agora, observa um ponto, gente. Quando você comprar uma planta que ela está em um substrato já antigo, ela já está bem enraizada, tira ela do substrato e observa. Em 99% dos casos, ela vai estar enraizada nas laterais. A gente tira do vaso, tá a coisa mais linda do enraizamento. Começa a tirar o substrato do meio. Lá no miolo do substrato, não vai ter quase nenhuma raiz. A planta basicamente só abraça aquele substrato e enraiza só nas laterais internas do vaso. Por que que isso acontece? É aonde seca mais rápido. A parte do miolo, lá no meio daquele substrato de quando a gente compra a planta, se mantém úmida por muitos dias, né? E o que que acontece? As raízes fogem daquela parte que mantém muita umidade e se aglomeram ali, né? Se desenvolvem na parte que seca primeiramente, a parte que seca mais rápido, porque é disso que elas precisam para desenvolver. Não é umidade excessiva, não é a água sem parar ali na planta, sempre encharcada, não. A gente tem que ter, né, um ambiente legal e as raízes precisam de um certo tempo, porque na natureza não está chovendo 24 horas por dia, o dia inteiro, né, o ano inteiro. Sempre tem uma pausa, então a planta tem que dar uma respirada nessas raízes, porque se fica totalmente encharcada de umidade toda a vida, não tem raiz que aguente, vai apodrecer e não tem jeito, né? Eu, particularmente, vou falar a verdade, não gosto de sistemas de hidroponia, tá? Já fiz alguns testes aqui, não sei se é porque onde eu moro é muito quente, e aí aquela água fica fervendo, fica quente demais ali dentro. Não consegui desenvolver a planta em hidroponia, semi-hidroponia, embora para muita gente funcione, tá? Mas fique sempre de olho, tá bom? Tudo que é em excesso vai matar a planta. A água em excesso mata a planta. Sem molhar em excesso por vários dias, desidrata e mata a planta. Sol em excesso, se você colocar no sol do meio-dia sem sombrite, queima a planta. Deixa eu ver mais o que. Adubo em excesso, queima a planta e mata ela. Então tudo em excesso vai matar. A gente tem que ter a quantidade certa. E rega é o seguinte, molhou, esperou secar. Não adianta ficar molhando toda a vida ali, que não vai dar certo, tá? Então você tem que esperar secar as raízes. Tem que esperar ir embora a umidade para você molhar novamente, ter um bom resultado, ter raízes saudáveis, ter uma planta forte, ter uma planta desenvolvendo bem, tá bom? Então fica de olho, observa. No tronco é mais fácil, né? No tronco geralmente todo dia, porque ontem eu molhei, ontem à noite, olha aqui, já amanheceu sem umidade, né? Então hoje eu posso molhar novamente sem problema nenhum e a planta vai continuar se desenvolvendo. No vaso já tem alguns que ainda estão com umidade. Então os vasos eu vou molhar só amanhã para dar tempo, né, para aquele substrato secar e as raízes respirarem, ficarem livres de umidade por um tempinho, por algumas horas, né? Para não ficar aquela coisa chata, muito abafada, e porque conforme a planta vai perdendo raízes devido à umidade, vai aparecendo os fungos, a planta vai manchando as folhas, vai ficando feia, vai desidratando, amarelando e vira aquela dor de cabeça danada, né? Então é basicamente isso. Para enraizar uma orquídea é só disso que elas precisam, tá? Quer usar adubo? Pode, não tem problema nenhum, só não fique exagerando em enraizador, não fique exagerando em só adubo que faz enraizar, porque as orquídeas precisam de vários nutrientes para se desenvolverem bem e florescer, né? O principal aí o ambiente, igual eu falei para vocês, o principal nutriente, vamos dizer assim, é o ambiente e a luminosidade. Mas se você exagera em um determinado nutriente ali de algum adubo, você vai desregular a planta inteira, tá? Então, por exemplo, se você utiliza só enraizador e só produtos aí que tem muito nitrogênio, que é o nitrogênio que vai fazer a planta
que vai fazer a planta enraizar, né? É o que vai trazer ali um enraizamento mais rápido. Se você exagera nesse nutriente, o que que acontece? Ela só vai enraizar, vai desenvolver, vai brotar, vai crescer, vai ficar a coisa mais linda, mais flor que é bom, não vai aparecer. Então, cuidado, tá bom? Cuidado com isso sempre. Eu acho que eu falei certo o nome do nutriente, né? Se eu não falei, eu vou colocar aqui embaixo, tá, gente? É porque às vezes eu confundo esses negócios. Mas enfim, se você exagera em enraizador e tudo mais, você vai exagerar nesse... Eu acho que tá errado, né? Nitrogênio não, pera aí. Gente, é o nome certo, tá? Não errei, não. Então, se você exagera nesse nutriente, você atrapalha a floração da orquídea. Então, a gente tem que ter tudo organizadinho, tudo regradinho. Quer um adubo legal para você colocar nas plantas aí, sem desbalancear ela, por exemplo? Usa um de manutenção, se você quiser utilizar. 20, 20, 20 de manutenção. Vai estar perfeito, tá? Se você vai lá, foliar, joga na planta de 15 em 15 dias, já vai estar dando uma adubação super legal para a planta, para ela conseguir se desenvolver bem e não vai estar desestabilizando ela. Pode usar o adubinho orgânico, que vai ajudar, ele é rico em nitrogênio também, que vai ajudar no enraizamento e na brotação, mas cuidado com os exageros, tá bom? Aquele negócio de, se eu colocar uma colher, já vai dar resultado. Então, se eu colocar 2, a planta vai desenvolver em uma semana. Não existe isso. Se você fizer isso, exagerar, vai matar a planta, tá? Então, cuidado. Coloca sempre um pouco menos da quantidade indicada. E aí, usar adubos é basicamente isso. Existem vários enraizadores também, você pode estar utilizando, mas é o seguinte, começou a enraizar, tá desenvolvendo bem, tá bom? Não fica jogando toda a vida, porque senão você vai atrapalhar na floração. Enraizador demais atrapalha na floração. Sobre outros adubos eu vou falar depois, não vou entrar nesse tema aqui nesse vídeo, porque isso aqui a gente está falando só de raízes, né? Mas enfim, é basicamente isso. Eu não uso enraizador, tá bom? Não uso enraizador, não uso nada disso. E já tem um tempo que eu não tava adubando as minhas orquídeas, então é tudo mais natural o enraizamento das plantas. E simplesmente com isso que eu passei para vocês, esse ambiente, né, igual eu falei, já vai dar um resultado legal. Você já vai ter um enraizamento, porque para enraizar precisa de umidade, tá bom? A umidade na quantidade certa, não exagerar, porque se exagerar não vai dar certo, vai apodrecer, né? Mas é isso que elas precisam para desenvolver. E agora eu vou virar a câmera, né, pra gente continuar o vídeo, e eu quero mostrar para vocês as raízes das orquídeas, essas características que eu falei no início do vídeo, né? E mostrar um pouquinho sobre o desenvolvimento de algumas que foram replantadas recentemente. Então, por mais que muita gente ache complicado fazer uma orquídea enraizar, fazer uma orquídea desenvolver, não é. É só isso que eu falei, tá? Eu sei que muita gente vem criticar quando a gente fala isso, muita gente vem falar coisa, porque, não sei o que, tem que usar isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer 1000 coisas diferentes, que no final parece que é impossível você cultivar orquídea, porque é tanta coisa que você tem que arrumar, né, que no final você fala assim, eu não vou dar conta disso, não. É melhor eu cultivar uma samambaia, outro tipo de planta. Mas na verdade não, são plantas simples, que vocês puderam ver que desenvolveram ao longo de milhões de anos aí, exatamente para viver em ambientes mais escassos, e a gente não precisa ficar utilizando milhões de coisas diferentes na planta, né? Então, simplesmente seguir essas dicas que eu passei, o plantio certo, o tamanho certo do vaso, um substrato que não segure muita umidade, existem vários, tá? Eu uso carvão, eu uso brita, pode usar casca de pinos, evita o chip de coco. É o único que eu falo assim, não usa, tá? Não usa porque mantém umidade demais e apodrece a planta. Cuidado com isso, tá? Chip de coco não, de jeito nenhum. Sphagnum só quando você for plantar em tronco, para você não ter nenhum problema com excesso de umidade quando começa a chover, porque a gente plantando de uma forma livre, a gente plantando do jeito que a orquídea gosta quando ela está na natureza, né, no máximo ali deixar ela, vai aparecer eu sei, algum engraçadinho falando assim, mas na natureza não tem vaso, não tem substrato, tudo bem, mas enfim, a gente está tentando imitar ao máximo como fica, né, na natureza e tudo mais, então não importa se na natureza não tem vaso nem nada, a gente tem vaso, então a gente pode, né, arrumar uma forma de plantar no vaso e fazer a planta ficar confortável como se ela estivesse no ambiente dela, tá bom? Então, eu já até esqueci o que eu tava falando. Lembrei, gente, plantando ela de uma forma legal, que ela se sinta confortável e desenvolva rápido, né, que é o jeito mais livre aí, de preferência, para ter um resultado bom e rápido, quando começar a chover, você não precisa tirar ela da chuva, porque aqui não vai ter nada que vá atrapalhar o desenvolvimento,
deixa ela pegar a chuva, porque quando chove também vem vários nutrientes, né? Vem bastante nitrogênio aí, vai ajudar no enraizamento mais rápido. A umidade do ambiente em si muda bastante e a planta gosta muito disso e vai se desenvolver mais rápido quando tem a chuva e tudo mais, né? Então, geralmente, eu faço o seguinte, no período chuvoso eu não uso nada de adubo. Por quê? A chuva mesmo já vai fazer esse papel, já vai, né, ajudar no desenvolvimento da planta. Quando para de chover e começa aquela seca, né? O que a gente faz? Eu começo a fazer uma adubação na planta e aí você pode estar fazendo igual eu uso um adubo de floração e o de crescimento. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo falando sobre adubação, mas se não quiser, usa só o de manutenção 20, 20, 20, uma vez a cada 15 dias, tá bom? Então, semana sim, semana não, você usa o de manutenção, tá pronto, tá ótimo, tá? A orquídea não precisa de adubo sem parar, a orquídea não precisa de um monte de coisa cara, ela precisa só de ter as raízes mais livres, o ambiente do jeito que eu falei pra vocês, com a umidade certa e a luminosidade do sol, e é isso, tá? Mesmo sem nada de adubo, ela vai desenvolver. Sempre é bom colocar pelo menos aquela tortinha de mamona, né? Ali no cantinho pra dar uma energia a mais na planta. Mas se você está começando agora e não tem adubo, não precisa, tá? E aí eu faço basicamente isso, tá bom? No período seco eu adubo, no período chuvoso eu paro de adubar totalmente e deixo a planta seguir aí o ciclo da natureza e se desenvolver da forma que ela se sentir mais confortável, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria passar nesse vídeo, né? Eu acho que já tá bem compridinho o vídeo de hoje, mas vai ficar um pouco mais, porque eu quero mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Só que assim, é só isso, tá? Pode confiar, faz aí, testem uma planta, faz só o que eu falei, melhora o seu ambiente. Se tá úmido demais, tenta abrir um pouco para dar uma ventilação melhor. Se tá seco demais, tenta colocar mais plantas para dar uma umidade melhor. Se tá só na sombra, muda, tenta colocar no ambiente que pega um pouco mais de sol, porque essas três coisas aí que vai trazer um resultado, tanto em enraizamento, brotação, desenvolvimento e também floração. Tá bom? Então são 3 pontos principais para você ter resultado: umidade ambiente, luminosidade do sol e ventilação. Só isso já traz um resultado incrível e você adequando esses pontos aí, você já vai mudar o desenvolvimento das suas orquídeas. Gente, uma coisa importante antes de eu passar ali para mostrar as outras: orquídea, cada uma tem seu hábito. Por favor, pelo amor de Deus, cuidado com isso, tá? Igual eu falei pra vocês, existem algumas orquídeas terrestres, mas a maioria delas são epífitas, né? Eu não falo muito das terrestres, são plantas mais comuns e tudo mais. Eu não gosto muito, na verdade, pra falar a verdade pra vocês. Porque mantém muita umidade ali na terra e tudo mais. Então, assim, existem as terrestres, tudo bem, perfeito. As terrestres você cultiva igual qualquer outra planta, não tem problema. É só não exagerar na umidade, tá perfeito. E a gente tem as epífitas. Pelo amor de Deus, cuidado, não planta uma orquídea epífita na terra, tá? Não faz esse crime com a planta, por favor. Porque vocês lembram que eu falei pra vocês sobre o enraizamento? A plantinha trabalhou muito nisso aqui durante muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, para poder chegar nesse resultado final e não precisar de terra. Ela não precisa de terra, gente. Ela desenvolveu assim, ela precisa de, assim, ó, ficar livre, tá? Não coloca terra, não coloca areia, não coloca nada disso que a gente planta orquídea, a gente planta esses outros tipos de planta terrestre, não coloca nada disso nas orquídeas epífitas, tá? Não faça isso, porque ela não vai gostar, não adianta. Tá? Muita gente fala assim, eu plantei na terra, ela desenvolveu, tá bom. Ela não tá gostando, ela tá tentando fugir dali, ela vai desenvolver raízes por cima, ela vai desenvolver raiz virada para um lado, virada para o outro, de todas as formas para tentar sair daquela terra, tentar sair daquilo ali, tá bom? Então não façam isso, tá? As raízes são feitas para ficar assim, ó, mais expostas, não ficar entupida, e muito menos com terra, tá? Na terra existem vários tipos de fungo, de bactéria, que a planta não é acostumada, não é compatível com a planta e vai matar ela muito rápido, entendeu? Então vocês podem ver até a diferença. Pega uma orquídea terrestre, olha a raiz, pega uma epífita e olha, é diferente, entendeu? Porque os hábitos são diferentes e a planta desenvolveu para ficar daquela forma. Então, não pega simplesmente uma Cattleya, não pega uma Phalaenopsis e planta na areia, planta na terra, planta na água. Cuidado, não faça isso porque, né, tadinha da bichinha. Ficou muito tempo para desenvolver desse jeito para a pessoa ir lá pegar e jogar ela simplesmente na terra como se ela fosse uma coitada de uma samambaia. E não é.
né? Então fica de olho nisso, não planta, não faça isso. Muita gente que começa a cultivar orquídeas pergunta, né? Ah, mas e a terra? Você não vai colocar na terra, não? E tudo mais. A gente não usa terra em plantas epífitas, tá? Hábito epífito é ficar livre, tá? Hábito epífito é ela usar uma árvore para se agarrar e desenvolver, né? Usar essa árvore aí como um suporte e desenvolver ali através da árvore, captando a umidade e os nutrientes do ambiente. E quem pensa que a orquídea, quando está em uma árvore, está sugando alguma coisa da árvore, pode esquecer, não é isso não, tá, gente? Ela usa a árvore como um suporte, só isso. Ela não é um parasita, ela não vai grudar na árvore, sugar a umidade da árvore, não vai matar uma árvore se você plantar uma orquídea nela, porque é uma planta independente, tá? Plantou ela ali, ela sozinha, tadinha, vai desenvolver ali a vidinha dela, né? E a árvore vai continuar desenvolvendo a vidinha dela também, tá bom? Então, não tem isso não, tá? Se a orquídea fosse parasita, o único jeito de cultivar essas plantas seria grudada numa coisa viva, né? E sendo que a gente usa troncos secos e tudo mais para cultivar e elas desenvolvem. Então, elas usam os troncos das árvores só como um suporte, tá bom? Então ela usa o tronco ali para se fixar, se desenvolver em um ambiente legal que ela, né, é acostumada aí, um ambiente que é o dela, vamos dizer assim, sem muita umidade e tudo mais, na altura certa, e enfim. Ela só usa como suporte mesmo e só isso, tá bom? Ela não vai atrapalhar o desenvolvimento da planta. Isso é uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, mas muita gente às vezes está começando, acha, né, que eu plantei uma orquídea numa árvore e ela acabou matando a árvore. Não existe isso, gente. Tá? Não vai matar. Não vai matar porque ela não vai sugar nada. Ela só vai enraizar na árvore, só isso, mais nada. Tá bom? Enfim, deixa eu ver se eu já falei tudo em relação a isso, né? Sobre plantar na terra. Pelo amor de Deus, não planta, tá? Não planta. No começo, às vezes funciona, mas no final vai dar errado. A planta vai morrer, não vai desenvolver bem, tá? Ah, mas fulano tem uma na terra e deu certo. Por enquanto, tá? Fica de olho. Por enquanto deu certo, mas no final não vai dar. E a planta também não tá gostando disso, é lógico, né? Igual eu expliquei pra vocês aí, tá bom? Mas enfim, gente, eu acho que é isso que eu queria passar para vocês em relação ao enraizamento, aos cuidados que vocês devem ter, né? Lembrando sempre aí, nunca manter a umidade por mais de 2 dias, porque isso vai matar a raiz. Vai apodrecer a sua orquídea uma hora ou outra, tá bom? Porque igual eu falo pra vocês, né, pessoal, se elas conseguissem e gostassem de se desenvolver na terra, seria muito mais fácil, tá tudo ali na terra, no solo da floresta, onde tem nutriente à vontade e tem umidade por mais tempo. Mas não tão, né? Cada planta tá lá na sua árvore, cada planta no seu hábito ali, né, no seu habitat, vamos dizer assim, as epífitas nas árvores, as terrestres no chão, e é basicamente isso, né, que elas seguem aí no ambiente aí natural delas, e é isso que a gente tem que seguir, né, quando a gente vai cultivar essas plantas, tá? Nunca mudar o hábito da planta. Não vai dar certo pegar uma planta terrestre e amarrar num tronco, assim como não vai dar certo você pegar uma planta de tronco e colocar basicamente só na terra. Aquilo ali vai matar a planta uma hora ou outra, tá bom? Então, fiquem de olho nisso aí. Do mesmo jeito que não dá pra gente pegar, por exemplo, uma suculenta e amarrar num tronco e deixar ela amarrada num tronco igual a orquídea, ela vai morrer, não vai? Então, e do mesmo jeito a orquídea, né, no substrato delas não vai funcionar, tá bom? Por mais que às vezes com algumas pessoas, deu certo com a fulano, deu certo com ciclano e não sei o que, lembra que a planta não tá gostando, tá? É a mesma coisa de você pegar e querer criar uma coisa que não tem aquele hábito, criar uma coisa terrestre dentro da água, não vai funcionar. Antigamente eu dava um exemplo de pegar uma galinha e tentar criar dentro da água, né? Ou um peixe, criar ele fora da água, não vai funcionar, não vai dar certo. Eles não vão gostar disso, vão acabar morrendo. Elas também vão odiar isso, tá bom? Então fica de olho, não é planta aquática e nem planta terrestre, tá bom? E aí, seguindo isso, você vai ter um desenvolvimento legal, sem riscos de apodrecimento, tá? Porque o que apodrece a orquídea é a umidade excessiva, tá? Ela gosta de umidade, ela gosta do ambiente úmido, ela gosta de água, ela odeia ficar encharcada por muitos dias. Só isso que vocês precisam entender para ter um desenvolvimento legal, tá bom? E agora eu vou virar a câmera para mostrar algumas aqui para vocês e falar um pouquinho, né? Um pouquinho mais aí pra gente encerrar esse vídeo que já tá ficando bem grande, tá bom?
Então, pessoal, olha só, aqui no ambiente, né, das orquídeas, ó, todas elas estão no ambiente legal, tem uma boa umidade, tem uma ventilação legal e a luminosidade já vem ali, tá vendo? Aqui pega sol basicamente o dia inteiro e todas elas se desenvolvem bem. Tem algumas plantas que eu replantei recentemente, essa Cattleya, por exemplo, tava num tronco, o que eu fiz? Coloquei ela no hábito dela, inclusive a folhinha ali, ó, tava acumulando água. Coloquei ela no ambiente que é o hábito dela, né? As raízes estavam mortas, ó, tava tudo seca, tudo morta. Coloquei simplesmente, amarrei num tronco. Olha aqui as raízes novas vindo, ó. Ah, mas eu plantei minha orquídea, ela desidratou, ela começou a desidratar e amarelou uma folha. Não vai desenvolver? Vai sim, deixa ela quieta, não fica mexendo não, que você vai ter um resultado legal. Olha aqui o tanto de raiz que tá crescendo nessa planta que tava sem raiz nenhuma quando chegou, né? Então é basicamente isso. As vandas, a mesma coisa. Gente, vanda é orquídea epífita, é orquídea de tronco. Então você pode plantar uma vanda no tronco, não vai matar a planta e muito menos vai atrapalhar o enraizamento, tá? Ela continua com um montão de raízes aí, agarrada no tronquinho e desenvolvendo. Nessa época do ano mais frio é normal amarelar algumas folhinhas, tá? Então é basicamente isso. Ó, as Phalaenopsis da mesma forma, eu planto elas mais livres. Como eu não coloco muito substrato, eu coloco um pouquinho de esfagno, mas só porque tá basicamente livre ali dentro sem nada, né? Olha só essa Cattleya aqui, por exemplo. Olha o tanto de raízes, eu mostrei ela no início do vídeo para vocês. Substrato que seca extremamente rápido. O vaso já rouba a umidade do substrato super rápido, né? E o substrato já não mantém essa umidade. Então, é uma coisa que eu sempre tô molhando, mas eu escolhi uma orquídea que não gosta de tanta umidade, porque também tem isso, né? Tem planta que gosta de mais água, outras gostam de menos água, mas vocês seguindo essa dica de esperar secar para molhar de novo, você vai ter resultado em todas elas, tá? Viu que secou, molhou, tá? Porque nenhuma delas precisa ficar uma semana sem molhar para, né, desenvolver. E também nenhuma delas vai gostar de ficar sempre encharcada. Por mais que seja planta de mais umidade, não gosta de ficar encharcada. Então segue essa regra em todas que você vai ter resultado, tá? E aí eu tenho algumas outras plantinhas, ó, que estavam feinhas, tudo sem enraizador. Não usei nada de enraizador, só plantei aí e deixei. Olha aí, ó, o tanto de novas raízes desenvolvendo, né? Então, com esse vídeo de hoje, eu quero mostrar que o enraizamento é simples e fácil. Não precisa comprar produtos caros, ficar utilizando milhões de coisas para ter resultado. Simplesmente melhora o lugar que as suas plantinhas estão. Assim você vai ter resultado em todas elas. Olha essa que foi plantada esses dias. Não tem nem uma semana direito, né? Que essa que foi plantada, ó. Tá vendo? Com as raizinhas todas basicamente morrendo, ela tá saindo uma raizinha nova, ó, bem aqui. Eu não sei se vai dar pra ver porque o sol tá atrapalhando um pouco. Ó, tá vendo ali, ó? Essa planta, ela foi... Eu plantei ela semana passada, se eu não me engano, não tem nem uma semana não. E já veio sem raiz, bem debilitada, né? Tô salvando ela no caso e já tá saindo raiz nova, ó. Aqui a gente tem os anosmum, né? Que já estão amarelando aí tudo para florescer, porque eles fazem isso, né? Nessa época do ano. Mas enfim, faça isso, tá? Tenta plantar sempre numa coisa que vai secar mais rápido, tá bom? Para você ter resultado. E de preferência deixar as raízes mais livres, que quando a gente deixa, a gente tem um resultado melhor. Olha só, a folhinha ali estava suja dessa Phalaenopsis, mas olha que linda ela, sem nada de substrato e com um monte de raiz desenvolvendo, né? Então é isso, gente, o enraizamento é simples, é fácil de a gente ter, né? É só não abafar as coitadinhas que precisa de ventilação, tá? É só não encharcar as coitadinhas que precisa de um tempo para respirar um pouco o ar livre, né? Sem ficar afogada aí toda a vida, tá bom? E assim você vai ter um resultado bom. Seguindo a dica do vaso do tamanho certo, não exagerando, né? Deixando a plantinha firme, você tem um resultado super rápido. Essa braçável eu plantei, deve ter uns 5 dias no máximo. Olha ali as raizinhas, que coisa mais fofinha que tá essas raízes, ó. Aí quando você planta num substrato que seca extremamente rápido e tá em um período que não chove muito, você pode colocar um pouco de esfagno por cima, não tem problema, tá? O que nunca deve colocar é o chip de coco, tá bom? Deixa eu tirar aqui essa folhinha seca que caiu aqui, olha ali pra vocês verem. Mas olha que fofo que tá essa raizinha, gente. Tá muito bonitinha, né? E é basicamente isso, né, que a gente precisa pra plantinha enraizar e se desenvolver, tá bom? Então, o filmezinho de hoje, né, era basicamente para explicar para vocês tudo
exatamente tudo sobre as raízes das orquídeas e por que que elas não precisam de terra, por que que elas vão desenvolver só deixando ali, tá? Se você pegar uma orquídea, gente, por exemplo, ó, se pegar essa planta aqui, sem esse tronco, e amarrar ela no arame ali e dar a umidade certa, dar o ambiente correto, sem nada ela vai enraizar. A Wanda é um exemplo disso. Você amarra uma Wanda simplesmente no arame, ela vai enraizar e desenvolver. Todas as epífitas vão fazer isso. Mas elas vão precisar do ambiente adequado para que isso aconteça, né, com cada uma delas. Então é isso, tá? Não misturem os hábitos das orquídeas, não misturem os substratos diferentes em plantas que não gostam daquele tipo de hábito, daquele tipo de plantio, tá bom? Respeitem sempre aí o hábito da planta, porque, igual vocês viram, né, as bichinhas suou para ter esse desenvolvimento. Aqui eu vou mostrar algumas, a gente tem vários tipos de desenvolvimento delas, né, ó. Aqui eu tenho o Grammatophyllum, né, a maior orquídea do mundo, que tá super lindo. Nessa época do frio ele fica um pouco feio, ó, ele vai perdendo as folhas, tá vendo? Mas olha só, o tanto de raiz, olha essas raízes, são raízes, essa planta já é totalmente diferente das outras, ó. Ele desenvolve essas raízes capilares, se eu não me engano o nome delas, né, para poder pegar, né, uma ventilação aí também e a umidade do ambiente. Então, além das raízes que ficam lá no substrato, tem essas, ó, que foram feitas especialmente para pegar a umidade e a luminosidade do ambiente. Tá vendo tanto que é legal, tanto que é interessante o enraizamento das orquídeas, né? É uma coisa muito legal, muito interessante mesmo aí, e que foge totalmente do padrão, né, de outros tipos de plantas, essas plantas comuns. Olha só para vocês verem essa aqui, ó. Essas aqui é a prova viva do que eu disse para vocês. Essa aqui é um Arachnis, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a flor. Olha só, gente, a florzinha da Arachnis, super linda. Nossa, eu sou apaixonado nessa plantinha. Olha no que ela tá plantada, ó. Olha só. Nada, tá? Não tem nada, não tem substrato, não tem nada. Eu só coloquei esse cabinho de vassoura aqui para segurar ela, para ela não quebrar na metade. E ela desenvolveu basicamente no ar, no tempo aí, sem nada de substrato. Porque quando eu coloquei substrato demais, eu misturei com terra e tudo mais, a planta não gostou muito, né? Como ela é uma orquídea de hábito terrestre, semi-terrestre, vamos dizer assim, porque é uma planta que desenvolve mais raiz aérea, né? Como se fosse uma Wanda, na verdade. Então, é uma planta mais epífita, vamos dizer assim, mais que muita gente planta na terra. Fui tentar plantar na terra, não deu certo. Você pode ver o jeito das raízes, ó, do mesmo jeito das raizinhas das orquídeas epífitas que eu mostrei para vocês. Raiz desse tipo não gosta de terra, não gosta de umidade excessiva. E aí a gente tem esse resultado, esse desenvolvimento, ó, terminou uma haste floral aqui, tá com essa florida ali e tá com mais duas, ó, saindo ali em cima, tá vendo? São duas hastes florais que tá desenvolvendo. A planta não tá desidratada, não tá amarelada, muito menos tá morrendo, né? Tá se desenvolvendo bem. Mas para isso, a umidade aqui nesse ambiente é constante, né? Então, quanto menos substrato, quanto mais livre ficam as raízes, um pouco mais você vai ter que molhar. Não vai adiantar você simplesmente pegar e molhar só uma vez por semana. Então, esse vídeo serviu também, principalmente, para a gente derrubar de uma vez por todas, né, essa mentira que a orquídea tem que ser molhada só uma vez por semana. Esses dias eu vi gente falando que tinha que ser molhada a cada 10 dias. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? As únicas orquídeas que a gente molha pouco nessa época do ano são os dendróbiums, espécie que precisam do estresse hídrico, que é uma coisa que a gente também está imitando no habitat natural deles. Mas as outras plantas não, tá? A gente não vai molhar uma orquídea só a cada 10 dias, não. Se você plantou uma orquídea num substrato que está segurando umidade por 10 dias... você não precisa nem molhar mais não, que a planta já morreu, já vai ter morrido, vai ter apodrecido tudo, tá? Então, a gente molha quando secar o substrato, mas também a gente tem que ter a ideia, tem que ter a noção ali do tempo que esse substrato leva para secar. Não é simplesmente, eu vou molhar uma vez no mês, então eu vou colocar ela num lugar que fica molhado o mês inteiro. Você vai matar a planta, né? Mais de 2 dias úmido sempre ali nas raízes não funciona. Vai lá e muda se você tem alguma planta desse jeito. Não adianta, vai morrer. Principalmente se começar a chover aí, vai morrer, tá bom? Então,
secar rápido. Eu molho cedo, de tarde já secou, já não tem aquela umidade excessiva. Tem uma umidade leve ali na planta, mas não está encharcado. Isso que tem que ser feito para ter um resultado bom e para ter um enraizamento legal, tá bom? É só isso que a gente precisa. Não é plantar num substrato que vai ficar uma semana molhado, para você molhar só uma vez na semana, que não vai dar certo, ela vai apodrecer. Pode ter certeza que vai apodrecer essas raízes uma hora ou outra, tá? Se você plantou na terra uma orquídea epífita, se você plantou na areia, na água uma orquídea epífita, pode ter certeza que uma hora vai dar errado, ela não vai desenvolver bem, tá bom? Sempre agora, quando for fazer um replante, lembra das coitadinhas, das plantinhas, das raizinhas, as plantinhas ancestrais, vamos dizer assim, que lutou até para poder conseguir esse hábito que essas hoje em dia têm, né? Então não vamos jogar fora a luta das bichinhas, né? Vamos manter aí cada uma no seu ambiente, epífita no tronco ou no vaso com substrato para epífita, orquídea terrestre na terra do jeito que é, né? E é basicamente isso, não fica misturando uma e outra não, tá? Trocando aí o jeito de plantar uma ou outra porque é mais fácil, porque a plantinha não vai gostar, tá, gente? Se ela tá desenvolvendo, ela tá tentando fugir daquilo ali, tá bom? E é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso filmezinho sobre enraizamento de hoje, tá bom? Quem gostou, curte aí, compartilha. Não esquece de se inscrever. Se inscreve aí, coloca nos comentários sobre qual outra coisa vocês querem que eu faça um vídeo grandão desse falando sem parar. Coloca aí, tá bom? Coloca aí sobre qual outra coisa vocês querem que eu continue esses vídeos assim, né? Enfim, é isso. Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, vamos terminar ó, com o nosso Oncidium Aloha, que foi replantado mesmo com flor, porque quando a gente compra uma orquídea tem que replantar mesmo que esteja florida para ela continuar desenvolvendo e não perder raízes, tá? Já tem umas 2 semanas e continua com a flor aqui. O Oncidium Cherry Baby é a mesma coisa, ó. Tá florido até hoje, tá? Replante não atrapalha a floração, não. O que atrapalha é se você deixar ali e a planta perder totalmente as raízes e acabar morrendo, né? Aí não vai funcionar. Mas é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.